Deixa eu começar esse episódio com uma pergunta que parece bem simples e quando você para pensar de verdade, ela é bem mais profunda do que aparenta ser. Como que uma criança aprende? Assim, pensa comigo. A gente tende a achar que aprender é uma coisa séria e é sentar, prestar atenção, copiar, repetir. A criança é quietinha, ali na sala, olhando, né, para o quadro. Esse é o modelo que ficou na nossa cabeça, de uma escola de que o aprendizado, vamos dizer assim, é dessa forma. Só que a ciência mostra uma coisa meio que contraintuitiva, quase que o oposto disso. A criança, ela aprende principalmente brincando. E não é brincar como um passatempo, como uma folga, vamos dizer assim, entre uma coisa e outra. É brincar como um mecanismo central, vamos dizer assim, mais poderoso do que aprendizado que o ser humano tem nos primeiros anos de vida. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vou te mostrar porque aquilo que muita gente vê como só uma brincadeira, por exemplo, na verdade é uma das coisas mais sérias que existe. Seja bem-vindo de volta ao canal Educação Física em Áudio e neste episódio vamos tratar do módulo 6, Recreação, Lazer e Cultura, o episódio 4, Por que brincar ensina mais que a gente imagina. Este trabalho foi elaborado por mim, Fábio Viegas. Eu sou o estudante de Educação Física que busco compartilhar o meu método de estudo e democratizar o ensino no Brasil. Obrigado por estar aqui e aproveite esse conteúdo. Eu te digo sempre no meu conteúdo aqui que o conhecimento ele muda a vida, né? Nunca se esqueça disso. Então, para a gente entrar nesse assunto, eu preciso te apresentar uma ideia que vem de um pensador russo chamado Vygotsky. Já apareceu aqui em outros modos e ele traz uma coisa que eu acho até fascinante, assim que muda um pouco a forma como a gente enxerga o ser humano. A ideia é a seguinte, pensa comigo. Ó. Segundo essa linha de pensamento, a chamada teoria histórica, né, histórico-cultural, a criança não nasce com as habilidades já prontas, esperando para amadurecer. Não é assim. O ser humano, ele nasce com uma única aptidão, uma só, tá? E que aptidão é essa? Né? A aptidão para aprender, a capacidade praticamente ilimitada de aprender. Para a gente parar e pensar, né, no peso disso, a gente não nasce sabendo quase nada, né, comparado com os outros animais. A gente é frágil, é indefeso, dependente por anos, mas a gente nasce com essa capacidade absurda de absorver, de aprender, de se transformar, e é isso que faz de nós o que a gente é. O ser humano depende do que ele aprende, do que ele conhece, do que ele herda, da cultura acumulada, para se tornar aquilo que ele realmente é. A gente é grande parte daquilo que a gente aprende, né? E aí tem um outro ponto aqui que eu te digo assim que eu acho que é importante a gente amarrar aqui, que é sobre o corpo e a mente. Porque tem uma tradição bem antiga, né? Se separar as duas coisas, o corpo de um lado, a mente do outro, e como se fossem coisas independentes. E o material dessa disciplina bate numa tecla que eu acho fundamental, principalmente para gente que é da educação física. Corpo e mente, elas são inseparáveis, indissociáveis, é a palavra que eles usam. O ser que pensa é o mesmo ser que sente, é o mesmo ser que movimenta. Não dá para separar. É um processo só que simultâneo, talvez, indivisível, tá? E tem uma citação aqui de uma autora chamada Geller, que eu quero dividir com você porque ela é muito linda. Ela diz assim, ó, um corpo não é apenas um corpo, é também o seu entorno. É mais do que músculos, ossos, vísceras, reflexões e sensações. Os acessórios, a imagem que se produz dele, os sentidos que nele incorporam, os silêncios que por ele falam, a educação dos gestos, ou seja, o corpo carrega a história, carrega a cultura, carrega o significado. Ele não é só uma máquina biológica. Isso muda tudo na forma como a gente trabalha com esse movimento. Bom, e como que isso se conecta com o brincar? Se conecta assim.
Quando a criança nasce, a única ferramenta que ela tem para agir sobre o mundo é o movimento, é só isso. Ela não fala, ela não tem consciência clara das próprias ações, ela só se mexe mesmo. E é através desse movimento e da interação com as outras pessoas que ela vai aos poucos desenvolvendo a capacidade simbólica, aquela capacidade de representar o mundo, de imaginar, de pensar de uma forma abstrata. E olha que interessante a ordem disso. Primeiro vem o social, a interação, o movimento com o outro. Depois é que isso vira algo interno, individual. Depois é que as coisas começam a acontecer. O conhecimento vai de fora para dentro, do social para o individual. Por isso o movimento ele é tão central. Tem autor, Hermida, que fala que o movimento é uma das mais importantes linguagens da criança. Eu acho essa ideia sensacional, fantástica, falar sobre o movimento como a linguagem né? Porque é através do movimento que a criança ela expressa tudo. A dimensão lúdica dela, a emocional, a social, a afetiva, a cognitiva. Antes de saber falar direito, a criança já se comunica com o corpo. Ela diz que ela é através de como ela se move, de como ela brinca. E aí que você junta o movimento lúdico, como o brincar, né? Que aconteceu, né? A potencialização. O aprendizado ele fica mais dinâmico, mais criativo, mais significativo, porque a criança ela não está ali sendo obrigada a decorar, ela está vivendo, ela está sentindo prazer naquilo, ela é o aprendizado como o prazer com o sentido, gruda, né, de um jeito que o aprendizado forçado nunca consegue trazer esse movimento. É até um pouco difícil de explicar dessa forma, mas é exatamente esse tipo de conexão entre o corpo, o movimento, o aprendizado, que eu gosto de me aprofundar com quem me acompanha mais de perto aqui, né? Quem tá na minha newsletter, tá? Recebe um material exclusivo toda quarta-feira, de graça. Se você quiser fazer parte dessa conversa comigo, o link tá na descrição. E eu te digo, continuando, né, o texto, se você quiser entrar para receber a minha newsletter. Agora tem um conceito aqui que eu preciso te explicar bem com calma, porque ele é o coração dessa história, tá? Toda a diferença entre e que os autores chamam, né, de ação e atividade parece a mesma coisa até, né? Ação e atividade. Mas para essa teoria não. A diferença muda tudo para quem vai dar, por exemplo, aula, né? Quem vai lecionar. Deixa eu te explicar uma coisa. Tem um autor, Leontiev, que fala a seguinte: a criança ela não aprende com qualquer coisa que ela faça, nem aprende necessariamente por aquilo que ela mais repete. Ela aprende por aquilo que ela tem sentido para ela, por aquilo que é significativo. Quando a coisa não tem sentido para a criança, isso passa a ser somente uma ação, é um movimento vazio, uma mecânica, mas quando aquilo carrega um motivo, um sentido, um prazer para a criança, aí vira uma atividade. E é a atividade com esse sentido todo que gera o aprendizado realmente de verdade. Pessoal, eu quero dizer que esse episódio no fim acabou cortando ali, né? Então eu vou continuar em uma outra oportunidade, vou continuar ainda esse episódio, falar um pouco mais. E eu tava gravando e acabou a memória, a memória do telefone, mas eu quero trazer um pouco mais de aprofundamento desse episódio para vocês, certo? E até mais, até breve, valeu.